E aí, Miller? Esperar o pessoal entrar. Louvado seja Deus. Boa noite, povo bonito. Diocese de São João del Rei e outras dioceses, né? Deixa eu chamar o Renato aqui pra gente já iniciar nosso bate-papo, né? Espírito Santo de ordem, começar na hora, 9h30. Ah, o Renato tá aí. Vão compartilhando, vão chamando o pessoal aí no privado, para a gente dar início ao nosso bate-papo carismático, né? Nossa formação online. Falando, né? Isso. Vocês aí que tá aí, tá travando, o Olá, meu áudio tá irmão. certinho, deixa seu comentário. Isso, A paz de Renato. Jesus. Tudo jóia com Amém. você? Tudo jóia, né, Renato? 100%, graças a Deus. Então vamos lá, só mais um teste antes que o pessoal, a Yara chegou agora. Comente aqui, pessoal, se tá travando, vocês estão conseguindo entender o que a gente está falando. Deixa seu comentário aqui rapidinho, só para a gente prosseguir. Miller que está na conexão aí. Franciele, o áudio está ótimo. Beleza, Yara? Confere para nós, a imagem também está certinho. Para você está chegando aí, Renato? Tá tudo bem, sem problema. Beleza. Louvado seja Deus. Vamos rezar uma Ave Maria aqui para a gente iniciar nosso bate-papo, né? Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é Senhor convosco. convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E Bendito é o bendito é fruto o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Proteção de Maria, né? Para nos abençoar nesse Wi-Fi, proteção de Jesus. E aí, Amém. Renato? Vamos, Rapaz, primeiramente, que alegria vamos estar com vocês aqui. Eu acompanhei alguns dias aí a live, eu vi aí o Ricardo, o Mário Lúcio, a tá Deise vendo? também, eu assisti ontem, né? Foi uma Muito bênção. interessante. Uma ideia, né, que veio do Ministério de Comunicação aí da nossa diocese, o Miller, né? Então, assim, tem sido esse bate-papo carismático que tem nos formado durante esse confinamento que a gente está em casa, né, Renato? Isso. O Mas não pessoal pode já vai ficar só entrando aqui, aí. meu irmão. Eu vejo que a renovação carismática, os grupos de oração, elas encontraram um novo campo missionário, que foi as redes sociais. Eu acho que deve continuar. Com Depois mesmo que certeza. os grupos de oração voltarem às missas, que a gente possa ter essa coragem, essa ousadia missionária de ter também mais esse trabalho aí de evangelização. A gente não precisa nem sair de casa, cara, é bom demais. Louvado seja Deus. E você já entrou no nosso assunto de hoje, né? Nosso tema de hoje, grupo de oração missionário. Né, Renato? Então, o pessoal que está Pois entrando é aí, isso aí. Nós estamos aqui para falar sobre isso hoje, os irmãos estão chegando aí. Eu já vi muita galera aí de Caratinga aí no meu grupo de oração, aqui da Diocese também que está chegando aí na live. Olha só, irmão, nós vamos falar sobre grupo de oração missionário, essa dimensão tão importante. E olha, eu vou falar durante a live, dimensão constitutiva da igreja e da própria renovação carismática católica. ô glória. Isso mesmo, Renato. E o pessoal da nossa diocese, se apresente aí, Renato. O pessoal te conhecer. Pois é, eu já tive aí na sua diocese algumas vezes aí em São João del Rei, tem grandes amigos aí também da Renovação Carismática. Mas vamos lá, meu nome é Renato, eu sou aqui da cidade de Caratinga, diocese. Hoje eu estou coordenador do grupo de oração Cristo Rei. É o meu grupo de oração que é o amor da minha vida dentro da renovação. É a menina dos meus olhos, é o grupo de oração Cristo Rei. Estou aí no terceiro ano da coordenação, mas já fui coordenador desse grupo de oração no ano de 2000. Hoje eu voltei a coordenar novamente. É uma alegria muito grande estar participando desse grupo de oração. Louvado seja Deus, Renato. Eu já queria iniciar esse nosso bate-papo. Ô, Renato, eu até separei aqui a primeira carta de Coríntios, capítulo 9.
versículo 16. Ao pessoal que está chegando aí, ó. Hoje o nosso tema é grupo de oração missionário. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, né? Capítulo 9, primeira carta dos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Para iniciar nosso bate-papo. Pessoal que está em casa aí, depois vocês lêem com calma. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Anunciar o evangelho não é glória para mim. É uma obrigação que se me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho, né, Renato? É uma das palavras mais conhecidas do apóstolo Paulo para nós que somos missionários, para nós que somos servos, pregadores ou intercessores, estamos na missão. Pois o pregar a palavra, o anunciar o evangelho, ele não é só com os lábios, com o microfone na mão. Costumo dizer que isso é até muito fácil. Para quem tem uma boa lábia, uma boa oratória, uma capacidade de conduzir ali uma assembleia durante 1 hora, 1 hora e meia, é muito fácil a gente pregar. A grande dificuldade é nós encontrarmos mecanismos e meios dessa evangelização chegar até as pessoas no cotidiano delas. Porque você marca, por exemplo, um retiro, um congresso, aí você junta lá 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, aquelas pessoas elas já vão para aquele ambiente dispostas a ouvir uma palavra, ouvir uma mensagem, ouvir um canto de uma banda, enfim. Agora, para nós, os nossos grupos de oração, mesmo nós nos reunimos toda semana, eu sei que tem grupos de oração de 10 pessoas, de 50, de 80, de 200 pessoas, como é o nosso grupo de oração aqui, 150, 180, 200 pessoas, a gente tem um desafio, primeiro, atrair essas pessoas toda semana para o grupo de oração, que às vezes não tem uma banda famosa, não tem um pregador de primeira qualidade famoso, esse desafio. O segundo é manter essas pessoas na evangelização, porque a missão da evangelização é pregar a palavra de Deus, anunciar Jesus, mas formar as pessoas a serem discípulos de Jesus. E isso também faz parte do trabalho missionário dos nossos grupos de oração. Com certeza. E hoje, Renato, o Miller colocava para mim, né, o tema grupo de oração missionário para a gente, né, debater hoje. Então, assim, o assunto é até longo, né? A gente vai estar aqui até 3 horas da manhã, né? Vamos, se Deus quiser. Já começar, Renato, com a primeira pergunta para o pessoal que está chegando aí. E a nossa live também vai ficar lá no YouTube, disponível para a gente assistir depois. O que significa, Renato, ser missionário? O que significa ser missionário? Pois é claro que a palavra missionário, ela vem do latim, né? Que significa missão. Então, ser missionário é aplicado hoje na religião, aplicado na Igreja Católica, na Renovação Carismática, como algo próprio da religião. Mas a palavra missionário, ela significa qualquer pessoa que tem uma missão a cumprir. Por exemplo, eu te dou uma missão para você ir lá na padaria e comprar 8 pães de sal. É uma missão que você está desempenhando. Na dimensão religiosa, o ser missionário é você sair para outros lugares, anunciar uma doutrina, uma ideia, uma palavra, no nosso caso a doutrina católica, para converter as pessoas para a sua fé, para seguir a sua religião. Esse é basicamente o que é um ser missionário. Agora, quando nós trazemos isso para a nossa realidade de igreja católica, igreja cristã, grupo de oração, nós vamos ampliar isso aí. Então, aquele que sai para outras terras, mesmo que sejam distantes ou próximas da sua, e eles vão para anunciar uma palavra que não é sua, mas é de alguém, e esse alguém é Jesus, e essa palavra ela vai ter o objetivo, essa missão, esse anúncio, ela tem um objetivo: formar discípulos para o Senhor Jesus. Com certeza, louvado seja Deus. E agora, Renato, de onde que vem a missionariedade do grupo de oração? Você já até entrou nesse assunto também. Pois é, irmão. Primeiro assim, eu tinha anotado aqui para falar algumas coisas, né, que vai ao encontro disso aí. Primeiro,
nós somos, a renovação carismática, o grupo de oração, nós somos parte da Igreja Católica, a Igreja de Cristo, a Igreja Católica, Apostólica e Romana. Então nós não temos como responder sem pensar na igreja. E qual é a missão da igreja? A missão primária da igreja é evangelizar. Todas as outras coisas que a igreja faz, trabalhos sociais, a dimensão caritativa da igreja, tudo isso é algo à parte, né? Podemos dizer assim, é um acessório, mas o objetivo da igreja, a vocação, a missão é evangelizar. Quando nós pegamos na palavra de Deus no Evangelho de Marcos, nós vamos ver Jesus falar isso. Ele fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, essa é a missão. Jesus, ele não manda os apóstolos construir santuário, construir catedrais, construir capelas. Não, a única ordem que ele dá para os seus discípulos é ir por todo mundo e pregar o evangelho. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, ele vai falar também: descerá sobre vós a força do alto, o Espírito Santo, e vos dará força e coragem, vos dará parresia para serem testemunhas. Então, o trabalho missionário passa pelo testemunho, que é martírio. Por isso que os grandes missionários, eles passam pelo martírio, como Paulo, Pedro, Tiago. Nós vimos o Papa Francisco agora nessa semana, aquela oração que ele fez lá em Roma. Ali dá para se ver o martírio do discípulo de Jesus, que é, no caso, o Papa Francisco. Então, de onde vem essa dimensão missionária do grupo de oração? Primeiro, da nossa parte constitutiva enquanto igreja de Cristo, corpo de Cristo. Nós não somos uma igreja separada, nós somos um grupo de oração que pertence a uma paróquia, a uma diocese, a uma faculdade, mas que tem ali a missão de ser, eu vi o Mário falando um dia desse, de ser rosto e memória de Pentecostes. Eu vi ele falando aqui também, né? Então, essa missão minha, sua, de grupo de oração é representar a igreja. A Bíblia vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores da Igreja Católica, onde nós vamos na missão. E a segunda força que nos torna missionários é o batismo no Espírito Santo. É essa experiência carismática que nós da Renovação valorizamos tanto. Então, se nós pegamos nas formações do movimento carismático, nós vamos ver lá qual a missão da Renovação Carismática Católica: evangelizar com renovado ardor missionário, a partir da experiência do batismo no Espírito Santo, para formar discípulo para Jesus. Ou seja, eu tenho 4 pontos aqui que são fundamentais, e eu acredito que seria uma live para cada ponto desse. Olha, evangelizar. Só a palavra evangelizar, você já citou esse texto de Paulo, daria para a gente ficar uma noite inteira falando. Com renovado ardor missionário. Não é evangelizar de qualquer jeito, mas é com renovado ardor missionário. O documento de Aparecida e outros documentos da igreja vai dizer que o mundo quer encontrar Jesus, quer ver Jesus, mas quer ver Jesus não através de missionários cansados. Até o documento Alegria do Evangelho do Papa Francisco, que vai começar dizendo assim: tem muito missionário, tem muito cristão que ele vive a quaresma sem viver a Páscoa. Ou seja, aquela tristeza, aquele desânimo, uma apatia missionária. E aí o Papa Francisco vai dizer: eu queria ter palavras para despertar na igreja um novo impulso missionário. Então esse ardor missionário que faz parte da missão então do grupo de oração. A partir ao terceiro ponto, que daria uma outra live, a partir da experiência do batismo no Espírito Santo. É outra live só falar do batismo no Espírito Santo. É uma experiência transformadora. É uma experiência que muda a timidez em coragem. Não vos dê um espírito de timidez, mas um espírito de coragem. Veja, a palavra batizado no Espírito Santo, a palavra parresia, ela passa o quê? Por uma transformação. Não tem como eu ser um missionário ardoroso com apatia espiritual. Eu preciso do batismo do Espírito Santo. Por isso que nós da Renovação Carismática nós fazemos a partir da experiência do batismo no Espírito Santo. Papa Paulo VI, lá
Evangelho no Tiende, número 72, 75, se eu não estou enganado, ele vai dizer: é impossível haver evangelização sem uma ação discreta do Espírito Santo. Então, na evangelização, no homem de Deus, na mulher de Deus que vai numa missão, o Espírito Santo precisa estar sendo exalado no seu respirar, no seu olhar, nas suas palavras, nos seus gestos. Padre Jonas, alguns anos atrás, ele dizia, eu aprendi isso muito com ele, os problemas são meus, mas o sorriso é do povo, o sorriso é da igreja, o sorriso é do Espírito Santo. As pessoas precisam ver que o missionário Renato, os missionários, mesmo eles tendo problemas, tendo dificuldades, passando às vezes enfermidades, passando dificuldade financeira, eles precisam ter entusiasmo para pregar, entusiasmo para servir a Deus, para pregar não, para cumprir uma missão, porque nem sempre, nem todo missionário vai pregar, né? Nem todo missionário é um pregador. Por exemplo, você que está na comunicação, filmando um pregador, tirando fotos ali, você precisa ser um missionário. Você não está ali, você está cumprindo uma missão que te foi confiada por Deus. E o quarto ponto dessa missão do grupo de oração, formar discípulos. Aí talvez seja a parte mais difícil, uma das partes mais difíceis, porque é perseverança. É insistência, nós não podemos desistir, nós não podemos desanimar, nós temos que seguir constantemente. E às vezes as pessoas têm essa dificuldade, porque é mais fácil organizar um evento para 2.000 pessoas do que fazer um discipulado durante um ano, por exemplo, para 2 ou 3 pessoas, porque depende de perseverança. O encontro grande lá você faz uma boa comunicação, uma boa divulgação, uma boa motivação, você consegue atrair as pessoas ali com a divulgação, com o pregador, com aquela motivação. Mas e o discipulado? Onde que ele tem ficado? Talvez hoje, eu nem penso que a igreja ou o grupo de oração não tem sido missionário, pelo contrário, os nossos grupos têm sido missionários. A renovação carismática tem sido missionária, desde o Papa João Paulo II, com aquele dinamismo missionário dele, do Papa Peregrino do Amor. Aí depois nós temos agora o Papa Francisco, também super missionário. Nós percebemos que isso tem motivado a igreja, motivado os grupos de oração a saírem de si mesmo e se doar para o outro. Aí está o cerne, o centro, a célula principal do ser missionário que você me perguntava. O ser missionário é sair de mim mesmo para me doar para o outro, para ajudar o outro a encontrar Jesus também. Louvado seja Deus, Renato. E não tem como da gente falar de grupo de oração missionária, de vida missionária, sem a gente estar com a nossa Bíblia do lado, né? Quando você estava falando aí, eu até ia comentar, Renato, eu separei aqui, quer ver? Deixa eu pegar aqui, opa. Até em Marcos, né? Você citou a passagem. Lá em Marcos, capítulo 16, né? Versículo 15. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E separei também, mais adiante, lá em São João, capítulo 20, versículo 21. Pessoal que está na live aí, que está acompanhando agora, eu estou aqui com o Renato lá de Caratinga. Estamos falando sobre o grupo de oração missionário. Então, Renato, e o pessoal que está acompanhando a nossa live, lá em João capítulo 20, 21, você já pegou aí, né? Disse-lhes outra vez, a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Então é isso que você falou, né, Renato? É partir de dentro de nós para ir para o outro, né? A missão. Amém. É isso aí. Esse envio, por isso que eu falava que faz parte da igreja. Esse envio foi para a igreja, né? A igreja católica, ali nos apóstolos, e nós somos uma igreja de sucessão apostólica, né? Ali estavam os 12 primeiros discípulos de Jesus, e eles então vão para... Aliás, eles tinham 11, né? Que um tinha feito a traição já. Eles fazem ali então, começa um trabalho missionário. E durante esse trabalho missionário, lá em Marcos, vai ficar mais claro para nós, você disse aí, mas ele vai falar assim, e eles saíram a pregar por toda parte, agindo com eles o Senhor e confirmando a palavra. Ou seja, quando o missionário vai, não vai sozinho. O missionário, ele é enviado por Jesus, mas Jesus vai com ele. É algo
estranho para a gente pensar na linguagem mundana, porque no mundo as pessoas mandam os outros irem fazerem. Jesus é diferente. Ele envia e faz com. Isso é o grande exemplo que Jesus dá. O grande missionário, né, do Pai é Jesus. A igreja ensina que Jesus é o missionário do Pai. O mundo tinha um problema. Olha, o mundo tinha um problema. Então o Pai manda Jesus, envia Jesus aqui na terra para ele cumprir uma missão. Qual era a missão? Salvar a humanidade, implantar o reino de Deus. E quando ele faz isso, os discípulos ficam malucos. Eles perguntam ao Senhor lá em Atos dos Apóstolos, depois da ressurreição: puxa vida, Jesus faz tudo que ele fez durante 3 anos, é pregado na cruz, a gente acha que acabou tudo, ele ressuscita ao 3º dia, ele aparece para nós durante 40 dias ressuscitado, eles lá numa refeição com eles, 10 dias antes ali do Pentecostes, eles perguntam: Senhor, é agora que vais restabelecer o reino de Israel? E Jesus responde: não compete a vós saber os momentos que o Pai preparou para cumprir a sua vontade, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, e sereis meus missionários, e vocês vão então e preguem a palavra, preguem o Evangelho. Agora, é curioso entender que Jesus, ele não nos envia para a gente se virar sozinho, não. Ele nos capacita, ele nos dá os seus talentos, ele nos dá os seus carismas extraordinários, ele nos dá a coragem, a parresia. E olha, o carisma principal do missionário, o carisma daquele que quer ser um missionário do grupo de oração, é o carisma da parresia, da autoridade, da coragem, de não ter medo, de ir para terras estranhas. Paulo, ele tem uma palavra lá em Atos dos Apóstolos que ele fala assim: eu estou indo para Jerusalém, eu não sei o que me aguarda em Jerusalém, eu só sei que o Espírito me revela que cadeias e tribulações me esperam lá em Jerusalém. Mas ele vai pregar a palavra de Deus, e ali ele é testemunha de Jesus em Jerusalém. É bom demais ser missionário, irmão. Bom demais. E ô Renato, você estava falando aí, olha para você ver. A gente aqui na paróquia, que eu sou da paróquia Santo Antônio de Lagoa Dourada, a gente está transmitindo a missa via Facebook e está tendo o Centenário das Dores, né? Hoje, então, a gente rezou o 3º dia do Centenário das Dores, que fala que Jesus, né, nos seus 12 anos, quando eles iam à Páscoa lá em Jerusalém, né, que Jesus some, que Jesus se perde, né, o Maria e José voltam caminhando e Jesus estava lá no templo, na missão dele, né? Estava ensinando aqueles doutores, os padres na época, né? Então, assim, você vê a missão que Jesus tinha desde seus 12 anos. E o Renato, para a gente dar continuidade, né, no nosso bate-papo carismático, eu sei que o pessoal que está acompanhando vai gostar dessa pergunta. Como que a gente faz, né, para ser um missionário nesse tempo de confinamento, nesse tempo que a gente está em casa? Ontem até dizia... Pois é, o nosso Deus, ele vai nos inspirando as novas... Eu lembro no século passado, no finalzinho do século passado, a igreja, né, o Papa, na época João Paulo II, ele chamava muito a nova evangelização, né? E lá aí surgiu muitos meios de comunicação, surgiu Canção Nova, Rede Vida, século XXI, TV Aparecida, tudo isso aí. Os novos métodos que nós precisamos nos adaptar a eles. Se Jesus estiver, eu me pergunto, né? Se Jesus estivesse hoje aqui, presente no mundo, né, como esteve 2000 anos atrás, né, da forma humana, é claro que ele usaria os meios de comunicação. Alguém duvida, será que Jesus usaria? Eu estava essa semana assistindo o Papa Francisco lá em Roma, dando aquela, eu não sei falar aquele negócio lá em latim, né? Mas aquela bênção de Roma e para o mundo, né? Eu estava pensando, eu estava meditando aquilo ali. Falei, gente, se Jesus estivesse aqui, é claro que ele usaria. Eu fiquei pensando, na década de 90 do século passado, na década de 80, eu lembro muitos cristãos, até de outras denominações religiosas, mas também católicos, que desciam a malha na televisão, desciam a malha nos meios de comunicação. Se fosse hoje, então... E nós temos esse risco, né? A gente olha hoje a internet,
o Facebook, o WhatsApp, Instagram e tantos outros meios de comunicação aí, a gente fica louco e fala, meu Deus do céu, que coisa do diabo, né? A gente pode pensar assim, mas nós que somos então, estamos com o olhar aberto para as coisas de Deus, nós percebemos que é um dos melhores momentos para evangelizar. Olha, eu consigo atingir as pessoas dentro da casa delas. Hoje, imagina nas grandes cidades, como que você vai fazer um trabalho missionário de bater de porta em porta, como nós fazemos nas pequenas cidades, né? E na sua cidade você faz, aqui na minha cidade, Caratinga, na minha paróquia, a gente consegue ir e atender. Mas existem condomínios no mundo inteiro, nas cidades grandes, nas metrópoles, que é proibido entrar missionário, é proibido entrar lá dentro. Então, nos condomínios aqui também em Caratinga existe. Como que você vai levar o evangelho para essas pessoas se elas não te aceitam? Ou se a regra de segurança do condomínio nos impede de entrar lá? Então, o meio de comunicação, nesse tempo de confinamento, né? A grande maioria das pessoas está dentro de casa, não está podendo sair, não tem grupo de oração já há 2 semanas aqui em Caratinga, até a 3ª semana já, não tem missa, não tem adoração. Nós íamos fazer, o nosso grupo de oração, nós íamos fazer, já era para ter feito 2 ou 3 agora nesses 15 dias, grupo de oração na rua que a gente faz, noite de evangelização na praça, nós não podemos fazer. Então eu vou cruzar os braços e esperar agora o vírus passar, daqui 3, 4 meses, vou voltar. Não, irmão, nós temos que salvar almas. E uma das formas de salvar almas é aqui nos meios de comunicação. Eu tive a oportunidade semana passada de fazer um cerco de Jericó no Facebook, 7 dias, né? Todo dia, 8 horas da noite, de 8 às 9, todos os 7 dias eu fiz no Facebook. Cada testemunho extraordinário, cada testemunho impressionante que os irmãos mandaram para mim depois. Alguns mandavam até durante mesmo aí, a gente batia o papo, interagia com os irmãos. Assim, algo extraordinário que ultrapassa a nossa limitação. Do nosso olhar missionário, apenas mente humano. Então nós temos que olhar para esse meio de comunicação agora, aqui no Facebook, no Instagram, que nós estamos aqui no Instagram. Nós precisamos anunciar, por exemplo, eu estou vendo aqui, ó, Paulinha Fortunato, lá da cidade de Lajinha, aqui da minha diocese. Eu estou tendo a oportunidade de evangelizar. Deve ter uns 5 anos, uns 8 anos que eu não vou lá em Lajinha pregar. Tentaram marcar comigo agora uma data e não consegui marcar. Mas eu estou aqui pregando para a cidade de Lajinha. Durante a live que eu fiz dos 7 dias, todos os dias a Paulinha estava lá, a mãe dela, a família dela. Tem lugar, irmão, que tinha lá, você pega lá, tinha lá 80 pessoas ao vivo, mas aquelas 80 pessoas ali, tem 4, 5 pessoas na sala acompanhando. Você alcança e depois, igual você falou, depois a live vai ficar disponível no YouTube, vai ficar no Instagram. E você imagina a quantidade de pessoas que vão ser evangelizadas através do meio de comunicação? É algo extraordinário. Eu tenho certeza que é algo abençoado por Deus. Com certeza. Louvado seja Deus que tem a comunicação, né? Ministério de comunicação. Mas, vou brigar com você aqui agora, irmão. Todo pregador é comunicador. Com certeza, Renato. Glória a Deus. Você até colocou um ponto, né? De exemplo de missionário, igual você fez, comentou que você fez no Facebook, né? Até coloquei uma pergunta aqui, e é interessante para o pessoal que está acompanhando nosso bate-papo, Renato. O que preciso? Isso é uma pergunta individual. O que preciso para ser um missionário? Uma pergunta individual para cada um de nós que está aqui nessa live. O que preciso para ser um missionário? Rapaz, olha assim, algumas pessoas vão brigar comigo aí agora. Sabe por quê? Até o Papa Francisco vai falar lá na Alegria do Evangelho, ele vai dizer um pouco da questão da estrutura. E às vezes o excesso de estrutura, o Papa critica isso, eu vou na linha dele, o excesso de estrutura nos prejudica. Existe um exemplo no Evangelho, que é a mulher muito conhecida, a mulher samaritana, não sei se você já viu o texto dela, né, lá no poço de Jacó. A Bíblia conta que depois que ela teve a experiência com Jesus, ela largou o cântaro, ela largou tudo ali e saiu pregar o Evangelho. Ela saiu a pregar o Evangelho, ela começou a falar, eu vi o Messias, eu encontrei Jesus, eu encontrei aquele que nós estamos esperando há tantos anos, eu encontrei, venham ver, venham ver. E a Bíblia diz que eles foram ver e a cidade inteira se converteu. Olha que
Que fruto missionário. Um dia eu estava pregando um congresso de pregadores numa diocese em Minas Gerais. Aí uma irmã chegou no intervalo: Renato, eu queria muito ser pregadora, mas eu não consigo. Eu já tentei fazer formação, eu já tentei fazer curso de formação, eu não consegui ser pregadora. Me ajuda, me ensina a ser uma pregadora. Eu falei: irmã, pregar, missionar, é você deixar transbordar a sua intimidade com Deus. Olha que bonito. É você deixar transbordar o seu encontro pessoal com Jesus. Aí eu citei para ela a mulher samaritana. Eu falei com ela: a mulher samaritana não fez curso de teologia, não fez curso de filosofia, não fez curso de formação, não fez formação de pregador, não fez seminário, não fez nada. E saiu evangelizando e converteu a cidade inteira. Gente, isso é extraordinário, é maravilhoso. Olha, não estou criticando as nossas formações, não é porque eu sou formador, estou também no trabalho formativo também. Mas eu vejo que você me perguntou o que precisa ser para ser um missionário. Precisa do encontro pessoal com Jesus. Precisa de uma transformação da vida. Precisa de mudar o foco do pecado para o Salvador Jesus. Precisa encontrar a fonte, né? O Papa Francisco vai dizer aqui no documento, o Evangelho Gáudio, que a grande motivação, ou seja, a primeira motivação para evangelizar é o encontro pessoal e transformador com Jesus. Então, irmão, se você teve um encontro transformador com Jesus, se você teve um encontro pessoal com Jesus, você pode ser um missionário. Aliás, um dos documentos mais importantes da igreja sobre a missão é o Redemptoris Mission, vai dizer que todo batizado é um missionário. O sacramento do batismo, diz a igreja, que ele concede ao homem e à mulher batizado o ser missionário também. Então, para ser missionário, resumindo tudo isso aí, ser missionário é ter um encontro pessoal com Jesus e amá-lo incondicionalmente e sair anunciando: eu vi o Senhor, aleluia. Ô Renato, eu peguei aqui um trecho de um site de grupo de jovens lá de Santa Catarina. Aí eles colocaram assim, ó: não podemos confundir. Às vezes pensamos que para ser missionário é necessário estar em um posto importante, dentro de um núcleo ou de um grupo de oração. E para sermos usados por Deus, precisamos de cargos. E isso é uma mentira. Para Deus nos usar, precisamos simplesmente de um coração dócil ao próprio Cristo e vontade de que aquilo que se sentiu seja transmitido pelo maior número de pessoas possível. Foi isso que você acabou de dizer, né? Amém. Amém. Imagina só se todos fôssemos missionários, né? O ser missionário, eu falo porque lá no nosso grupo de oração, a gente tem um pouco dessa experiência missionária. Aliás, o nosso grupo de oração, ele é por natureza missionária. Nós somos missionários. Nós temos equipes missionárias, temos grupos de visitação. Eu faço as minhas visitas missionárias lá no grupo, né, ter tantas tarefas como coordenador, mas além de tudo temos que fazer, organizar seminário de vida, organizar dons e carisma, organizar escola de formação, formação de pregadores. Nós também precisamos urgentemente ser missionários. Sair para a missão, ir de casa em casa e de porta em porta. Eu me lembro, olha irmão, quero partilhar para você algo concreto. Eu estou falando aqui de algo concreto. Eu me lembro um dia eu estava em casa, era o dia de folga, porque a gente sempre tem um dia de folga para a família. Aí uma irmã me ligou: Renato, durante o dia me ligou: Renato, tem uma situação aqui perto da minha casa, assim, era uma situação dramática, não vou entrar em detalhes aqui para não expor a vida, mas uma situação dramática, ao extremo. E eu falei com a irmã: nossa mãe, mas eu vou. Aí eu falei: vou, né? O ardor missionário. É como Jeremias, né? Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, né? Dentro de mim arde um fogo que não me deixa ficar de braço cruzado. Aí eu fui na casa daquela irmã e ela contou a história dela, e foi uma situação dramática elevado ao quadrado, pelo menos, elevado à 10ª potência, talvez aí. Muito dramática a situação daquela mulher. E olha, e a gente é tão vacilão, a gente é tão bobo, tão limitado na fé, que eu peguei, a gente tem sempre no grupo de oração a cesta, levei uma cesta básica para a mulher, levei, entreguei para ela, falei assim: olha, eu não estou precisando de comida. Aí eu entendi, ela está precisando de Jesus.
Ela falou, tá aqui, graças a Deus não está faltando comida para a gente não. Ela está precisando de Jesus, de encontrar Jesus. E eu orei por ela ali, ela me mostrou a situação dela, totalmente, uma vida totalmente destruída, totalmente acabada. E nós oramos ali e começamos a movimentar, né? Não pode ficar aí lá também, visitou, Deus te abençoe, se vira e vai embora para casa, não. É preciso que eu pastoreie. Toda missão precisa ser direcionada para o pastoreio. Então, esse pastoreio que nós temos com aquela irmã, só resumindo aqui, já tem quase 2 anos aí, esse problema. Aquela mulher teve a vida totalmente transformada, as filhas dela que estavam com problema psicológico. O grupo de oração, o que o grupo de oração fez? Nós pagamos as sessões do psicólogo para ela. Nós tínhamos uma psicóloga lá no nosso grupo de oração, ela fez um preço mais barato lá. Nós pagamos lá as sessões, a filha dela foi totalmente restaurada. Hoje aquela mulher vai para o grupo de oração, ela, as 3 filhas dela, a mãe dela, as vizinhas dela, e ela só fala bem do grupo de oração e disse assim, olha, eu nunca vou esquecer o que o grupo de oração fez pela minha vida. Vocês salvaram a minha vida. Então, isso é o ser missionário. É você sair de si e ir ao encontro do outro. Agora, quando eu queria falar para você entender, para vocês entenderem, irmãos. Imagina se eu não fosse o coordenador do grupo de oração. A irmã me ligou, Renato, estou precisando de uma situação assim. Ó, irmã, vou marcar uma reunião semana que vem para a gente conversar lá no grupo de oração, a gente ver o que a gente vai fazer. Talvez aquela semana aquela mulher não teria sobrevivido, as filhas dela já estavam desesperadas. Então, irmãos, o ser missionário, o Papa Francisco vai dizer aqui, olha, eu estou citando o Evangelho Gáudio aqui do Papa Francisco, porque é um documento recente para a vida missionária. Ele disse assim, nós precisamos ter mais ousadia para tomarmos a iniciativa da missão. Não ficar esperando ser provocado. Eu estou aqui em casa, sou um pregador, muita gente me conhece, muita gente tem o meu telefone, eu estou de braço cruzado. O dia que alguém me ligar, eu vou olhar com a minha coordenadora diocesana, com o meu bispo diocesano, com o meu padre da paróquia, com o coordenador da minha forania, com o coordenador do meu setor, com o coordenador da minha paróquia, se eu posso pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E, irmãos, enquanto isso, muitas almas estão se perdendo. Não estou dizendo que isso não é importante. Toda a questão da unidade dentro do movimento é importante. Mas eu estou dizendo aquilo que o Papa Francisco está falando. Nós precisamos de mais ousadia para tomarmos a iniciativa da missão. Temos que ir. Uma experiência recente que nós tivemos aqui foi agora no mês de janeiro, aqui em Caratinga, com muitas cidades aí do interior de Minas, até Belo Horizonte, houve tragédia com a chuva. Você se lembra, né? Aqui em Caratinga teve muita casa que caiu e enfim, a prefeitura montou um abrigo lá perto da nossa igreja, onde nós temos o nosso grupo de oração, numa entidade lá. Aí eu fiquei sabendo daquele negócio, vou para lá um domingo, né? Saí num domingo, fui para lá. Aí eu chego lá, já tinha lá 32 pessoas, crianças de 2 anos, 4 anos, mulheres, homens, que perderam tudo, que perderam a família, que perderam a casa, que perdeu toda a estrutura deles lá. Nós fomos lá, levamos alimento, levamos roupa, levamos um monte de coisa, fizemos uma campanha grande. A igreja nossa ficou lotada de coisas que nós arrecadamos. Mas eu falei, meu Deus, eu preciso ir lá cuidar dessa gente. Mas eu já tinha muito compromisso, sabe? Tinha muita coisa para fazer, mas eu vou. Aí nós fomos lá. Primeira noite que nós fomos, fizemos um grupo de oração. O pessoal meio acanhado, todo mundo assim desligado. Aí fomos uma segunda vez, uma terceira vez, a prefeitura mudou eles de lugar. Mandaram para um lugar do outro lado da cidade. Eu falei, eu vou dar um jeito, eu vou lá nesse negócio lá. Fui lá na segunda-feira. Quando nós chegamos lá, eu e mais 2 irmãos, o Éder e o Oswaldinho, do meu grupo de oração. Nós não fizemos reunião de núcleo para discernir nada. Não fizemos nada de planejamento estratégico. Quando eu vou lá, eu preciso ir lá. Quando a gente chega lá naquele abrigo, no alto do morro aqui, numa escola afastada, a polícia estava lá. Falei, meu Deus do céu, o que a polícia está fazendo aqui, gente? Aí eu cheguei, tinha 2 assistentes sociais com os olhos regalados desse tamanho assim, de medo que estava acontecendo. Quando nós entramos lá, a mulher, graças a Deus que vocês chegaram, canta uma música para nós que o bicho está pegando aqui. Aí o que está acontecendo? Gente, eu vou pegar uma faca e vou enfiar na barriga daquela mulher. E teve uma briga lá, um desentendimento lá, não sei porquê lá, mas as mulheres queriam matar uma outra lá, filho. A polícia teve que ser chamada lá. Nós começamos a orar e tinha lá 4 ou 5 pessoas apenas. Meu Deus do céu, e agora? Esse povo não quer vir.
Aí quando nós começamos a cantar, lá não tinha violão, não tinha ninguém que cantava. Eu não canto nada, cara. Eu falei, meu Deus, como é que vamos fazer? Vamos orar, vamos cantar. Aí o irmão começou a cantar uma música lá, a alegria do Senhor, né? Aquela música da alegria do Senhor, vai cantando ali, tal, tal. Com pouco, rapaz, juntou aquele monte, veio umas 40 pessoas que estavam lá, sai dos quartos lá e vieram todo mundo. E nós oramos ali, falamos de Jesus, anunciamos a palavra de Deus, evangelizamos ali do nosso jeito carismático de ser, convidamos eles. Aí isso era uma segunda-feira, a mulher falou, Renato, nós queríamos um grupo de oração, mas é muito longe. Eu falei, eu busco vocês aqui. Aí eu fui lá de carro na quinta-feira, busquei lá, cabia 4 pessoas no meu carro, busquei 5, né? Peguei todo mundo lá, botei no carro. Levei para o grupo, a gente está evangelizando essa pessoa, passou aí 2 meses, ela voltou para uma casa, a prefeitura alugou uma casa para ela e toda semana ela está aí no grupo de oração agora. E ela virou para mim essa semana, nós temos uma camisa, né, do grupo de oração Cristo Rei, estou aqui mais ou menos usando aqui. Aí ela falou, Renato, eu quero uma camisa dessa porque eu agora faço parte do grupo de oração. Aquela mulher teve um encontro pessoal com Jesus, ela encontrou Jesus numa disposição que eu dizia para você, sem esperar a estrutura organizacional, sem esperar um planejamento estratégico. Nós fomos lá sem saber o que fazer, irmão. Nós fomos lá levar Jesus e aquelas pessoas tiveram uma experiência com Deus. Louvado seja Deus. Que testemunho, né, Renato? Rapaz, eu teria uma noite de testemunho missionário para falar do nosso grupo de oração. Rapaz, tem um aqui que eu não posso deixar de falar. Não posso deixar de falar. Não sei se o nosso tempo já acabou, mas eu vou falar. Esse aqui é salvação de alma, de tirar do inferno. Eu recebi esse testemunho no grupo de oração um dia dele. Lá no grupo de oração nós temos 2 equipes missionárias. Tem uma equipe de Nossa Senhora e uma equipe de São Miguel Arcanjo. Então toda semana uma pessoa leva a imagem de Nossa Senhora e uma imagem de São Miguel Arcanjo e uma equipe do grupo de oração vai na casa da pessoa rezar. Na quinta-feira, uma senhora foi no grupo a primeira vez. E alguém deu a imagem de Nossa Senhora para ela levar para casa. Não sei quem, alguém escolheu, deu para a mulher lá. A mulher levou para casa dela, só que a mulher frequentava o espiritismo. Ia na sexta-feira é dia, né? Ela ia lá para o espiritismo. Já quando estava saindo de casa, ela olhou para a imagem de Nossa Senhora lá na mesa da sala dela e falou, nossa, eu não posso deixar a minha visita sozinha. Não pode deixar minha visita sozinho. E não foi para aquela noite no centro espírita, né? Não foi lá naquela noite. Glória a Deus por isso. Aí durante a semana os irmãos foram lá. E pregaram lá na casa dela, rezaram o terço de Nossa Senhora na casa. Os missionários lá. Missionário, gente, que não é pregador, mas é a pessoa que ama, a pessoa que está saindo de si e indo se doar para o outro. Aí chegou lá na casa dela, lá oraram com ela lá, abençoaram a vida dela e ela falou. Aí um dia ela encontrou com a irmã na rua e deu esse testemunho para a irmã e falou, olha, desde aquele dia eu nunca mais voltei lá no centro de Macumba lá. Porque eu encontrei Jesus aqui no grupo de oração. Então, eu fico até arrepiado, né? A glória de Deus, né? A glória de Deus é algo tremendo demais na conta. Então, basta a gente ser missionário, gente. Grupo de oração, da renovação carismática católica, dá vontade de abrir assim, a cabeça das pessoas e colocar lá ardor missionário, força missionária, desejo missionário, pois nós podemos salvar muitas almas em nome de Jesus. Amém. Você já respondeu até a minha pergunta, Renato. Por que o grupo de oração precisa ser missionário, né? Com esses vários testemunhos de fé que você nos deu, né? E já volto a perguntar, como o grupo de oração pode ser missionário na prática? E o Miller já comentou aqui que está indo para o seu grupo de oração, viu, Renato? Eu vi ele falando, mas vocês já estão brigando por ele aí, ó. Calma, nós somos todos irmãos, estamos juntos, né? Aí, a Paulinha te conhece aí, ó, pra você ver. A Paulinha te conhece lá de Lajinha. Ela tá porque hoje o Jeff é Mur também, né? Conhece a Paulinha? Universidades renovadas aqui da Diocese. Bacana. Pois é, como que o grupo de oração pode ser missionário na prática? Nós já temos as nossas missões institucionais, que é o grupo de oração, uma vez por semana, o seminário de vida, a experiência de oração, o encontro de 12 caras, tudo isso faz parte do nosso trabalho missionário, a realização de retiros, alguns eventos. Agora,
O ser missionário, eu tenho um texto bíblico aqui, eu não sei se eu posso ler aqui ainda, eu tinha separado ele para me ler. É lá em Atos dos Apóstolos, é no capítulo 8. Olha só na prática, como que podemos ser missionários. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Tô nele. É versículo 26. O anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai, por volta do meio-dia, pela estrada que desce de Jerusalém a Gaza, a entrada está deserta. Ele se levantou e partiu. Ora, um etíope, eunuco e alto funcionário de Candace, rainha da Etiópia, que era superintendente de todo o seu tesouro, viera a Jerusalém para adorar. E voltava, sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. Disse então o Espírito a Filipe: adianta-te e aproxima-te da carruagem. Filipe correu e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías. Então perguntou-lhe: entendes o que lês? Como poderias, disse ele, se ninguém me explicar? Convidou então Filipe a subir e sentar-se com ele. Ora, a passagem da escritura que lia era a seguinte, é Isaías 53, versículo 34. Dirigindo-se a Filipe o eunuco: eu te pergunto, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de outro? Abrindo então a boca e partindo desde o trecho da escritura, Filipe anunciou a boa nova de Jesus. Prosseguiram pelo caminho, chegaram aonde havia água. Disse então o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E mandou parar a carruagem, desceram ambos a água, Filipe e o eunuco, e Filipe batizou. Quando subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não mais o viu, mas prosseguiu na sua jornada com alegria. Quanto a Filipe, encontrou-se em Azoto, e passando adiante, anunciava a boa nova em todas as cidades que atravessava, até que chegou a Cesareia. Essa palavra daria uma pregação inteira aqui numa live. Mas primeira coisa, se Deus o Espírito do anjo do Senhor fala para Filipe: levanta-te e vai. Então, na prática, irmão, o que é que nós, grupo de oração, temos que fazer? Levantar e partir. Levantarmos da nossa tibieza, levantarmos às vezes da nossa preguiça, daquilo que nós achamos que é cômodo. Estamos no grupo de oração toda semana e o povo vem a nós, vem ali 20, 30, 50 pessoas e nós estamos satisfeitos. Eu não estou satisfeito, eu quero mais. Então, para mim ter mais, eu preciso fazer como esse discípulo, esse diácono Filipe, né? Ele sai de si mesmo e ele estava atrasado. Olha, ele estava atrasado. Ele saiu correndo, né? Ele teve que ir correndo. O Espírito disse a Filipe: adianta-te e aproxima. Ou seja, o alvo da missão estava na frente e o missionário estava atrasado. Não, missionário, isso teologicamente vai significar para nós. O que Lucas quer dizer com esse adianta-te? É porque ele estava atrasado. Então, os nossos grupos de oração, nós estamos atrasados na vida missionária. Então, nós temos que nos levantar. Chega de nós ficarmos reclamando, ninguém vem no grupo, o padre não apoia, o povo da igreja fala mal de nós, o povo não quer saber do grupo de oração. Deixa de besteira e levanta-te da sua tibieza, grupo de oração. Eu falo para o meu grupo de oração, eu falo para mim que sou coordenador. Deixa de ficar dando desculpa esfarrapada e saia em missão. Olha, tem escola para ser evangelizada. Tem faculdade para ser evangelizado, vocês do MUR já fazem isso muito bem. Tem rede social para ser evangelizada. Tem praça para ser evangelizada. Tem prostíbulo para ser evangelizado. Nós fomos no prostíbulo um tempo atrás aqui, na BR, né? Tem um prostíbulo aqui de homossexuais, aqui de travestis. E nós fomos lá falar de Deus. Quando nós entramos lá, nós éramos um grupo de mais de 60 missionários. Nós fomos missão numa noite, na rua, nós fomos no supermercado, na rodoviária, entramos nos ônibus, falando do amor de Deus para as pessoas. E quando nós entramos lá no prostíbulo, na beirada BR, um travesti virou e falou: me desculpe se eu estou
sendo profano aqui, mas tem que santificar o que é profano, né? O cara, o travesti falou assim, porque vocês precisam vir aqui pregar o evangelho para nós, porque pregar só dentro da igreja não tá bom não, tem que pregar para nós que estamos perdidos. Um travesti falou isso comigo lá, eu fiquei impressionado do desejo do ardor. A dona do prostíbulo, nós perguntamos a ela, nós falamos com ela, minha senhora, nós estamos aqui da igreja, somos da Renovação Carismática Católica, queremos rezar com vocês aqui, você deixa? Ela falou, fiquem à vontade, mandou desligar o som lá do prostíbulo e pediu a gente para voltar, falou, voltem quando vocês quiserem. Gente, nós da Renovação Carismática, nós temos um campo missionário extenso demais, e olha, nós não damos conta, se nós sair todo dia para evangelizar na rua, na praça, nós não damos conta. O ano passado nós fizemos um cerco de Jericó nas ruas. Toda semana, toda terça-feira, durante 7 semanas, nós íamos numa praça. Eu lembro que uma das ruas que nós fomos lá e foi profetizado lá que Deus estava salvando uma pessoa que estava querendo cometer suicídio dentro de casa. Isso foi na terça-feira. Na quinta-feira, a mãe desse rapaz foi ele e levou ele. O cara totalmente desfigurado. Falou assim, olha, o meu filho estava lá e estava indo cometer suicídio, mas que vocês estavam na rua pregando naquela noite, eu tomei posse para o meu filho e eu estou trazendo ele aqui. E desde então, já tem mais de 1 ano, ele nunca mais deixou de participar do grupo de oração, e eles moram longe, num alto de morro danado, lá no bairro que eles moram lá, e toda semana a senhorinha está lá no grupo de oração e às vezes vai ela e leva 3, 4 pessoas da casa dela. Então, olha, nós precisamos ter ousadia. O que precisa para ser missionário? Ousadia, irmão. Coragem. Nós não recebemos o espírito de medo, mas recebemos o espírito de ousadia, de pregar lá no presídio. Nós fizemos uma proposta agora para a pastoral carcerária aqui de Caratinga, no presídio, que a gente vai lá de vez em quando. Vai ter que esperar agora passar essa crise aí, mas nós vamos lá, nós vamos trazer o seminário de vida no Espírito Santo para dentro do presídio. Já foi autorizado pelo diretor, a pastoral já autorizou, o padre que é da pastoral já autorizou, e nós vamos lá levar o amor de Deus dentro do presídio. O que precisa de nós, irmão? Sair do nosso comodismo, na prática, levanta, como diz aqui, o Espírito disse a Filipe, levanta-te, Filipe, sai da sua preguiça e vai. O grupo de oração, basta dar uma rodadinha no bairro lá onde o seu grupo de oração acontece, você da faculdade, basta você andar nas salas lá, nos barzinhos lá na faculdade, nas rodinhas de amigos lá, e que vocês vão achar o campo missionário. E ao evangelizar no ardor missionário, muitas almas serão salvas para Jesus. Louvado seja Deus. Renato, o pessoal está comentando, quero meu grupo de oração missionário desse jeito. Eu tenho que ver quantos minutinhos que a gente tem aqui, que eu gostaria, Renato, nesse finalzinho da live, eu queria ver se o Miller comentasse aí quantos minutos que a gente ainda tem, senão a gente abre até outra live aqui, mais uns 10 minutos só para a gente encerrar. Que a gente pudesse, Renato, que você pudesse fazer uma oração, falta 6 minutos. Então, dentro desses 6 minutos, a gente já encerra com essa oração. Tinha outras perguntas aqui. Eu estou com o meu notebook aqui do lado, tem 30 perguntas que me mandaram aqui. Não faz não. E aqui? Outra live. E entre esses 6 minutos, 5 minutinhos que a gente tem, que você possa rezar mesmo, pedindo por esse momento, para a gente ser missionário. Para os nossos grupos de oração, que era uma pergunta aqui, como fazer para o grupo de oração que não gosta de missão? Então, são assim, que você possa rezar para os grupos de oração, por nós, e essa live vai ficar disponível, né, no YouTube, todo mundo pode curtir lá, né, YouTube, RCC Diocese São João del Rei, vão acompanhar vários testemunhos, né, alguns que o Renato colocou aqui. Então, nesse momento, Renato, que você possa conduzir esse momento de oração, a gente termina com uma música, amém? Amém. Então, vamos orar então, né, irmãos? 3 minutos de oração. Senhor, meu Deus, eu quero me colocar diante de Ti nessa noite, juntamente com os meus irmãos que estão aqui nessa live também, da Diocese de São João del Rei, com esses irmãos missionários. Deus, eu quero te pedir que Tu possas tirar de nós toda tibieza, toda, Senhor, timidez missionária,
Que o Senhor possa retirar de nós, Senhor, todo o nosso orgulho, a nossa vaidade, tudo aquilo que nos impede, Senhor Deus, de sair de nós mesmos, todo o nosso egoísmo, Senhor. Que o Senhor possa tocar naqueles coordenadores de grupos de oração e também nos servos dos grupos de oração, para que eles possam sair de si mesmos, que eles possam viver verdadeiramente o batismo no Espírito Santo que deste a eles, ó Deus. Derrama sobre os nossos jovens, para que eles possam sair em missão nas escolas, nas faculdades, nos ambientes próprios da juventude, Senhor, nos momentos de lazer deles, que eles sejam missionários na pizzaria, que eles sejam missionários nas lanchonetes, que eles sejam missionários nas faculdades, que eles sejam missionários, Senhor Deus, nas suas casas, no momento de lazer, lá no clube, Senhor, recreativo, onde eles estiverem. Senhor Deus, derrama sobre nós também nas nossas empresas, nos nossos escritórios, nas nossas lojas. Senhor, derrama na vida da política. Senhor, levanta homens e mulheres como Filipe, que estavam parados, que estavam atrasados, mas quando a tua palavra foi direcionada a ele, quando o teu Espírito Santo, Senhor, o impeliu, ele saiu a pregar, ele saiu a anunciar a tua palavra, Senhor, e aquele eunuco teve a oportunidade de conhecer e de saber de ti. Manda-nos, Senhor, aonde quiseres, aonde os homens necessitem da tua palavra, aonde os homens, Senhor, são tristes, são deprimidos, somente porque não te conhecem ainda, Senhor. Meu Deus, que nenhum de nós negue o evangelho aos teus filhos, que nenhum de nós carismáticos, que nenhum grupo de oração feche as portas da salvação para o teu povo, meu Deus. Que nenhum grupo de oração dê desculpa esfarrapada, fique dando motivos para não sair em missão, Senhor. Que todos os grupos de oração da Renovação Carismática Católica do Brasil, de Minas Gerais, de São João del Rei, de Caratinga, de todas as nossas cidades, que todos esses grupos de oração sejam missionários do Pai para transformar o mundo e para anunciar o nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Pela intercessão de Santa Teresinha, a padroeira dos missionários, padroeira das missões. Interceda por cada um de nós, né, Renato? Amém. O pessoal estava comentando aí, ó, para você vir na Diocese São João del Rei pregar. Outros falando que é para mim abrir outra live, para a gente ficar aqui a noite inteira. Mas até amanhã cedo, ô glória! Vambora! Que a gente possa cantar esse refrão, né? E você até comentou, né, Renato? Você levou a cesta básica para aquela mulher, né? Mas ela estava precisando mesmo de ouvir a palavra de Jesus, né? Amém. Amém? Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, e onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente não saber de ti. Eu tenho alma missionária aqui na minha veia, corre sangue missionário, irmão. Glória a Deus. Renato, já quero agradecer, né? Em nome dos comunicadores aqui, em nome do Miller, né? Que ele entrou em contato com você para você participar da nossa live, que seja a primeira de muitas que a gente está fazendo aqui. Vou rezar uma Ave Maria por você e cada um que está participando da live, que possamos rezar uma Ave Maria para o Renato, pela missão dele, que possa ser exemplo para nosso grupo de oração, para a nossa missão. E agradecer a todo mundo aí que nos acompanhou. E a nossa live, como eu disse, vai estar disponibilizada lá no YouTube. Amém? 5 segundos. Amanhã, a partir de 8 horas, 8h30, eu vou estar também no meu Instagram, durante 7 dias, refletindo sobre as 7 palavras de Jesus na cruz. Serão 7 para falar das 7 palavras de Jesus. Se você estiver aí no Instagram, aí, 8h30, entra lá que você vai poder experimentar também a graça de Deus. Obrigado pelo convite. Obrigado, Renato. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Renato, muito obrigado. Falta 20 segundos. E agradecer ao pessoal que nos acompanhou. Amanhã, pelo Facebook da RCC Diocese São João del Rei, vamos ter nosso grupo de oração, dando continuidade. E às 9h30 também, o nosso bate-papo carismático. Fogo alto. Abraço, Renato!